que vocês estão fazendo, Má? Um bolo de chocolate. De chocolate? E até que eu acho divertido limpar com esse trequinho. A cobertura vai ser deliciosa. Vai ser do O que quê? dá pra fazer também? Leite Nem condensado. precisa. Não, leite ninho, cabelo. Isso que eu disse. Foi o que eu disse, não foi? Meninas, aceitável demais. posso fazer uma pergunta pra vocês? Não. É a pergunta do óbvio, vocês têm que responder um jogo, tá bom? Aham. Uma coisa que parece ser óbvia, ok? E eu preciso que vocês me respondam com toda honestidade. Nina, o que é isso e pra... Pega isso. O que é isso e pra que isso serve? É um chinelo e pra usar no pé? Muito bem. Tipo eu. Má, o que é isso e pra que isso serve? Isso é um cinto Uhum. e E serve pra... serve Fala, Má, pode falar. Pra que o papai usa isso? pra deixar Pra deixar o quê? firme. Pra deixar firme o quê? A calça? A calça. A calça, exatamente. Ela tem mais alguma utilidade? Chinelo ou ni? Não. E ao cinto, Má? Fala. Pode usar aquele chicote. Chicote, mas a gente usa como chicote aqui em casa? A gente já usou alguma vez? Não. Não? Tá bom. Mas eu queria usar pra brincar uma vez. Pra Um brincar? chicote? Tá bom, usa, mas não pode bater em ninguém com isso, pelo amor de Deus. O que Tá você bom? faz com chicote? O que você faz com chicote? Pulo corda! Deixa eu tentar pular corda. Pergunta. Você já bateu em alguém? Não, mas às vezes eu não controlo minha raiva e falo alto. É, né? Você tá trabalhando nisso também, né? Sim. Que é o que? Aprendendo a lidar com seus... Sentimentos. Isso aí, garotas. E aí, o que acontece? O que você faz pra conter a sua raiva? Às vezes, você já me contou já. Você vai lá no seu quarto. Eu me jogo na minha cama. Isso. E às vezes eu mordo meu travesseiro. Morde o Quem nunca, não é mesmo? Mordeu o travesseiro. Quem Que nunca? raiva. mordeu o travesseiro, né? Eu às vezes também mordo Você meu também faz isso, travesseiro. Nini? Você morde o travesseiro, mas nunca pode o quê, Nini? Bate nas outras pessoas. Isso aí, nunca, jamais, né? Isso é assim que a gente faz aqui em casa, não é, Ni? Sim. Então tá bom. Porque a gente sabe se A gente tá aprendendo A se gente tá controlar. aprendendo a lidar com as nossas emoções, não é? Regulação, né? Sobre o negócio de gritar. Mamãe gritava muito também, não gritava? Às vezes. Às vezes, né? E mudou isso? É. Bastante. Bastante? E como é que vocês acham que mudou isso? Você não grita mais? Mas por que vocês acham que eu não grito mais? Porque a gente começa a te respeitar. Mas vocês acham que vocês começaram a me respeitar e eu parei de gritar? Ou eu parei de gritar e aí vocês começaram a me respeitar mais? Eu não sei. Você não sabe? Acho que os dois. Acho que os dois, né? E aí, tá bom isso aí? Eu quero também. E aí, galera, beleza? Bom, seguinte, a gente vai conversar sobre isso aí, tudo que a gente tava tentando falar um pouco com as meninas. Por quê? Porque teve um caso lá na Bahia, eu acho, né? Eu não sei aonde foi. Na verdade, Me eu parece não que foi na aprofundei Bahia. muito no É. caso. Que eu não consegui nem ver muito as imagens e tal, de um pai, né, agredindo duas filhas e batendo e tal, e as pessoas em torno sem tomar nenhuma atitude, né? Eu até entendo, assim, porque é tão chocante também que é meio difícil saber o que fazer e até onde você pode ir, né? Porque a gente ainda tem na cultura do Brasil esse negócio de quem manda nos filhos são os pais. Uhum. E aí se você vê acontecendo esse tipo de coisa, você não sabe se você pode realmente intervir, né? Como fazer isso é muito difícil. Tipo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aliás, o Thiago, o Ti, que é o paizinho, vírgula, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso, que eu acho bem interessante, que, sobretudo, a gente, resumindo um pouquinho o vídeo dele, é que a gente tem que entender que essa pessoa, como a Nina disse aqui, está aprendendo a lidar com seus sentimentos. Não aprendeu a lidar. lidar. Exato. Não aprendeu e não tem esse conhecimento.
né? Não tem a sabedoria de que se precisa trabalhar e se educar o seu emocional. Até porque a nossa geração, né, assim, não só a nossa, mas nós fomos criados na base da violência, nossos pais foram criados na base da violência. Então, e quando esse pai tá batendo nela, ele toda a frustração dele, a raiva dele, mirando nessa criança. Ele tá só reproduzindo a educação que ele teve, que ele acredita que foi boa. Por quê? Porque ele anda na linha, né? E o que é andar na linha, né? É ter medo? O que é educar, né? Ainda mais na base da violência. O que você realmente ensina com violência? A gente já fez vídeos sobre esse assunto há muitos anos atrás. E eu lembro que quando a gente falava sobre isso, as pessoas falavam, até duvido que vocês não batam nas meninas. E é muito louco mesmo, porque muito isso. Muito. Até na nossa família a gente já ouviu isso, né? E é muito louco porque realmente as pessoas não acreditavam numa educação sem agressão. E a cada dia mais, não só a gente, mas essa educação está ganhando força. E a gente está começando a mostrar para as pessoas que é possível sim uma educação não violenta, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu queria muito falar, que é assim, a frustração desse cara e a não compreensão dele com o próprio sentimento e tudo que ele viveu, a soma dessas coisas, não é uma coisa, nunca é uma coisa só. É a soma de muitas variáveis, né? De uma cultura, de uma formação que leva esse pai a se entender como correto praticando isso. É isso que a gente precisa mudar. Sobretudo, a gente precisa mudar a cultura, né? A gente precisa mudar essa cultura de que a agressão educa. Não, quando uma pessoa diz para outra, fala, isso é falta de palmada, isso é falta de tapa, isso é falta de umas boas sentadas, falta de castigo, você não está punindo, você não está, todas essas variáveis, né? A gente cresceu nisso, né? A gente aprendeu dessa forma, né? Na verdade, a gente não aprendeu, a gente desaprendeu, a gente sobreviveu. A gente aprendeu a ser violento. Exato, e a gente sobreviveu a uma violência que aconteceu com a gente. Então a gente tenta replicar isso. E é muito ruim. É isso que a gente tem que exterminar. É isso que a gente tem que eliminar. Não é possível agredir uma criança em público, dentro de casa. Não é possível agredir uma criança. Porque isso já foi comprovado que não educa. Pelo contrário, só prejudica o desenvolvimento, limita a pessoa, causa traumas. E aí vai, né, Bi? Enraizados, né, gente? Olha a nossa geração que não consegue conversar, que não tem diálogo, que briga por qualquer motivo, por qualquer coisa, que usa muito álcool, muita droga, que tá sempre querendo fugir, escapar, porque não consegue lidar com os próprios sentimentos. A gente não foi educado a lidar com os nossos sentimentos. E por isso gasta tanto também em terapia hoje, né? Mas é necessário que você faça terapia. Por favor, vamos todos fazer terapia pra gente conseguir aprender e ensinar e quebrar esse ciclo e ensinar de uma forma diferente. A gente aqui em casa, quando eu engravidei da Manu, a gente teve essa conversa do não bater, né? Porque somos também educadores e tal, então a gente já tinha isso muito claro pra gente, né? De não bater. Mas a gente ainda tinha muita agressão verbal, assim. Então durante muito tempo a gente gritava muito, tal, que doía tanto quanto bater, sabe? E eu acho que quanto mais a gente estudou, porque também tem essa coisa de eu não quero viver um inferno na minha casa, entendeu? Eu quero minha casa um lugar de paz, um lugar de alegria, que a gente pode fazer um bolo e dar risada, sabe? E enquanto mais a gente estuda isso, e aí entra a neurociência também, entra uma educação emocional, né, de autoconhecimento e tal, quanto mais a gente estuda isso pra fazer com eles, pra quebrar esse padrão com os nossos filhos, mais a gente aprende quem a gente é e onde estão os nossos gatilhos também de violência e agressão que a gente tem que desconstruir pra conseguir dar uma educação digna pra eles, digna de ser humano, sabe? Com dignidade, com respeito, com empatia, entender que cada fase da criança exige uma coisa dela, que tem limitações também, que não tem como a gente cobrar mais do que ele pode oferecer. E quando a gente começa a estudar isso e entender isso, a vida fica mais fácil dentro de casa. A gente juro que isso acontece. Sim, eu acho que tem uma questão assim, nem todo mundo estuda isso, e eu compreendo que nem todo mundo tenha tempo de estudar isso, né? E a gente
para um pouco a gente é muito parte do nosso cotidiano falar sobre isso, até porque a gente se entende duas pessoas em evolução, num paralelo a gente se ajuda nesse lugar. Então o que acontece? Eu acho que sobretudo, e aí um bom lugar para a gente entender desse vídeo é que a gente precisa não aceitar mais isso, né? Nesse vídeo que eu comecei a falar aqui no começo do Thiago, ele explica uma maneira de você não parar, mas assim, se você partir da premissa de que aquela pessoa tá também descontrolada, que aquela pessoa que está batendo, que está agredindo, ela também não tem competência emocional para lidar com sua condição naquele momento, que ela está cega, a melhor maneira talvez seja chamar a atenção da pessoa, falando, olha, oi, eu sei que você tá com muita raiva, eu sou pai também, eu sei que, sabe, tentar tirar essa pessoa desse lugar de cegueira. Voltar ela pro eixo. Voltar ela né? no sentido de não chamar, porque a gente tem a tendência, né, de querer brigar também, ou a tendência de querer se colocar entre a criança e o agressor, e talvez seja só a questão de, se você quer, né, realmente tomar essa atitude e sente que tem que fazer alguma coisa, chega a esse ponto, é tentar chamar a atenção da pessoa que está agredindo para a emoção dela, sabe? Talvez esse seja um bom caminho. Que é o mesmo caminho que a gente faz com as crianças também, quando elas estão nesses ataques de birra. Na verdade, somos todos adultos birrentos, porque não aprendemos a nos controlar, gente. Exato. E aí, quando a gente fala sobre a educação e o quanto ela está evoluindo agora, porque hoje a gente está começando a dar importância às habilidades socioemocionais, habilidades socioemocionais nas escolas, começando, a gente está dando os primeiros passos. A Gabi, por exemplo, já dá um pouco, já lá na Teia fala muito sobre isso, eles têm, né, na escola muito da isso. Teia, né? Então é muito importante o socioemocional e a gente precisa falar mais sobre isso. Tá? Não é agredindo, não é batendo que a gente vai conseguir criar crianças mais legais. E empáticas, né? Nem adultos mais empáticos. Enfim, é isso. Espero que alguma coisa do que a gente falou tenha te tocado nesse vídeo. Não esquece de deixar esse like maneiro e fala aí embaixo se você encontra alguma maneira de intervir, né? No momento, ou se você toma sempre essa postura de não vou me envolver, deixa o pai estar criando a filha. A responsabilidade é do pai. Porque isso não tem mais, isso é meio crime mesmo, tá? Já é crime. Não tem lei. Então, como lidar, né? Enfim, deixa aqui seu comentário. E aí, Mar, aprovado? Você, Nil? Aprovado? Eu não nem falo. Acho que a gente mandou bem demais. Olha aí, então é isso. E eu acho que a escolha da cobertura de leite ninho também, ó. Realmente surpreendente. Partiu. Não esquecem, galera, deixa comentário e dá like no vídeo, ok? Se inscreva no canal também. Não, isso é importante. Beijo.